O Tempo das Minas começou porque a gente tava num Skype onde Tandara, Bruna, Camila, eu cheguei mais tarde, eu acho, queriam se encontrar porque estavam acontecendo várias coisas no mundo, só que nossa vida era muito corrida e a gente não conseguia reunir a Fusarca Feminista, que é o grupo que a gente participa, que é da Marcha Mundial das Mulheres, e ao mesmo tempo a gente não se encontrava para tomar cerveja, daí a gente pensou em fazer as duas coisas junto, que era tomar cerveja e falar sobre as coisas que estão acontecendo do nosso ponto de vista e às vezes ter uma opinião sobre elas. E daí a gente pensou em fazer isso ao vivo, pela internet, tipo, transmitindo, para saber o que as pessoas também acham e lançar, enfim. Afinal de contas, como diz a Bruna, a gente não vê no mundo a passeio, a gente quer mudar ele, então a gente é meio obcecada. E aí a gente começou a fazer isso desde o ano passado, só que daí por um monte de problemas na internet, que é um negócio que a gente paga e não recebe, a gente pensou em fazer editado. Então a ideia é a gente fazer algumas vezes assim, a gente grava direto, sem corte, só com os comentários divertidos que a Bruna coloca em cima. E de vez em quando a gente vai fazer algum ao vivo, né? Quando a internet ficou melhor no Brasil. Ficou? 50 vezes. Ficou? Então, a gente sempre tem essa ideia de conversar com quem tá na internet sobre os assuntos que estão rolando. Então, a gente tentou fazer isso lançando no Facebook da Marcha e tal, sobre quais assuntos a gente poderia falar. E a gente pensou em alguns assuntos que estão rolando na semana, né? E só para contextualizar, no último boteco a gente tinha acabado de sair do encontro da Marcha, o 9º Encontro Internacional da Marcha, que foi aqui em São Paulo. E a gente fez uma avaliação sobre como é que foi a cobertura, né, a cobertura da mídia. E, bom, acho que a gente podia só retomar um pouco, né, do que foi falado. Ou senão as pessoas podem simplesmente acessar de baixo, né? Que é até melhor que aí. Porque se fosse um post, a gente faria um hiperlink, né? Sim. Então. Mas só para resumir a ideia, é que a gente chegou à conclusão que foi bem positivo, né? Que o encontro conseguiu ter uma visibilidade legal na mídia. Apesar de que, né, a gente também conversou sobre a gente aparecer nos meios de comunicação que a gente sempre critica, então que nosso objetivo não é esse, na verdade. Então a gente está também construindo a nossa própria comunicação através do coletivo de comunicadoras da Marcha. E esse coletivo tá começando a engatinhar agora, mas a ideia é que a gente consiga, né, ter nossas próprias produções aí de vídeo, de textos, de programas de rádio, enfim, do que a gente quiser fazer, né, ações na rede, mas que a gente tenha na cabeça que a gente já sabe que a gente não se sente representado nos meios, né, então a gente tem na cabeça que se a gente não tiver a nossa própria comunicação, a gente não vai conseguir passar a nossa mensagem, né? Só isso. Tá, então agora a gente pode começar a falar sobre os temas da semana, né? Eu acho que o primeiro tema tinha que ser o texto do Ypsilone. Ai, gente, geração Ypsilone, vai. Não, a geração Ypsilone não é original. A original é a geração Y, né? Que a Bruna vai colocar um linkzinho aqui pra ele. Isso. E aí o que a gente acha que contempla mais a gente é o Ypsilone, que é o outro. Aí você também bota o link lá. Mas sobre o Y, que é o primeiro, Ana vai falar sobre ele. Bom, na verdade hoje rolou o link do texto pelo Face. O texto original é de um jornal americano que chama Huffington Post. E aí teve uma pessoa que traduziu algumas partes do texto, não sei se o texto na íntegra, pôs o link pro texto original e explicou mais ou menos qual era o rolê. E na verdade eu dei uma lida no nacional, no original. E a ideia do texto, pra mim, na verdade a proposta do texto é explicar por que a geração Y tá em depressão. Então a primeira pergunta que eu me fiz é se tá mesmo. E eu pensei em mim, pensei nas pessoas que eu conheço, de diferentes contextos. E meio que tá rolando uma depressão mesmo. Mas eu tentei entender por quê. Eu acho que eu entendi algumas coisas e o texto da Babi também trouxe algumas coisas muito, muito fodas, muito interessantes. Porque a ideia do texto é que a gente está em depressão porque nós somos uma geração mimada
e com expectativas muito altas, que não sabe receber respostas negativas e quer tudo pronto. E eu achei muito raso o texto. E ele vai elaborando isso e coloca gráficos, figuras. Ele tenta ser engraçadinho no humor, até que ele não é tão ruim. Mas no conteúdo eu achei ele muito raso. Porque seria algo como... Você não questiona os objetivos que são traçados para você conseguir. Então ele, em algum momento do texto, ele coloca uma fórmula que seria o resultado da depressão é essa expectativa irreal com a incapacidade de receber feedback negativo. A ideia é mais ou menos essa. E pra mim, na verdade, ele tinha que pensar numa fórmula que seria um objetivo completamente inalcançável, um status de sucesso que é você ter um emprego estável numa empresa grande, de preferência multinacional, que você seja gerente antes dos 30, que você compre um apartamento e que você troque de carro de 3 em 3 anos. E, gente, eu vou fazer 30 e... Todo mundo, inclusive porque São Paulo, enfim, imóveis, preços. Mas você coloca um objetivo desse que é inalcançável, que é bombardeado o tempo todo pra gente por informação de mídia, de tudo tradicional. Então você coloca esse objetivo que é inalcançável, com essa exposição contínua, com uma ideia de que para você conseguir atingir esse objetivo, você tem que ser alienado das pessoas que você gosta, da sua família, porque você passa muito mais horas no trabalho e no trânsito tentando atingir esse objetivo que é inalcançável, do que realmente fazendo as relações sociais que a gente precisa fazer. Você coloca tudo isso e uma percepção de que esse modelo está errado, mas que você não está conseguindo mudar. Isso pra mim dá a depressão da geração Y. E não que a minha mãe me deu muito amor. Mas você acabou de contar a lógica da indústria farmacêutica. Porque a sociedade machista, patriarcal, essa coisa horrorosa, coloca no mundo um padrão que as mulheres têm que atingir de beleza, de magreza, de juventude eterna e que ninguém consegue atingir. Felicidade. Como resultado, então você tem que ser isso aí tudo, felicidade. essa pessoa bem sucedida, autônoma, Ainda linda. Com a pele linda, cabelos e ainda é feliz, já falou, né? Sim. E magra, e de vez em quando loira, de vez em quando com cabelo cacheado, de vez em quando, enfim, com um monte de padrão. As pessoas não conseguem, as mulheres não conseguem atingir esse padrão que está na revista de moda, também não conseguem comprar as roupas que estão na revista de moda. E aí as mulheres tomam remédio, porque elas ficam ansiosas, né? Então a lógica da indústria farmacêutica é essa, né? As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam histéricas, neuróticas, né? Essa coisa de que as mulheres estão o tempo todo inadequadas, o comportamento e tudo. E é o que faz com que as mulheres sejam as principais consumidoras de remédio comportamental, né? Que é o remédio tarja preta para controlar o comportamento de forma geral. E não contente com fazer só isso a partir das coisas externas do mundo, do patriarcado, tudo que é essa imposição do padrão de beleza, comportamento, vida, felicidade, eles oferecem uma solução mágica que é o remédio para emagrecer. E as meninas tomam remédio para emagrecer e o remédio para emagrecer tem um efeito colateral, que é a depressão. E daí eles dão remédio antidepressivo. Então, tipo, essa é a lógica da depressão. Então, esse negócio não tá tão errado. O problema é que ele botou a culpa em você. Que, tipo, seus pais te deram muito amor e iogurte e você se acha especial, que seu caminho vai ter unicórnios e você tem que encarar a realidade. É que esse caminho com unicórnios, ele é muito ligado a obtenções financeiras, né? Sim, sucesso financeiro. Exatamente. Então, primeiro que os mimados são 2% da sociedade, né? Esse texto ele é muito interessante para a lógica de produção capitalista, realmente, né? Porque, tipo, a sua felicidade está no seu sucesso financeiro. Exatamente. E aí você tem que incessantemente buscar esse sucesso financeiro. Não importa se ele destrói a sua vida, se ele destrói a sua sociabilidade, você tem que incessantemente buscar ele. E é só com ele que você consegue chegar nessa graminha verdinha com unicórnios. E porque, inclusive, no final do texto produza. Ele fala que a geração Y está em depressão, mas o texto dá algumas dicas de como sair disso. Inclusive é muito bacana, ele te dá a solução. E a primeira solução que ele dá é: você se acha especial, você acha que você vai mudar o mundo, você é ambicioso. E não perca isso, continue ambicioso, mas o que você tem que fazer é entender mais ou menos o seu lugar no mundo, que você está começando, que você é só mais um meleca junto com todo mundo, mas que todo mundo está trabalhando super duro para chegar nesse ponto de ambição e que você só tem que fazer isso também.
Então, tipo, pra mim é muito raso e real, assim, né? É uma lógica completamente diferente. Tenho também um texto da Babi Lopes, que chama Ypsilone, que eu tenho divulgado bastante na minha timeline, que discute justamente isso, né? Compara esse texto ter surgido como aqueles textos que falam que as crianças que nascem hoje são mais espertas porque sabem mexer mais na tecnologia. Tipo, nossa, já pega o iPad, né? Já vai virando, já pega o livro e tenta virar a página igual ao iPad e tal, como se isso também não tivesse a ver com o contexto. Então ela vai e fala da questão da crise, né, do mercado e desse padrão que a gente tem que ter e da felicidade inalcançável, isso tudo. E aí discute que, na verdade, o texto desconsidera isso tudo. Então, o texto desconsidera o fato de que essas pessoas estão crescendo e estão sendo formadas num sistema capitalista. Essas crianças, nós, né, a nossa geração nasceu e cresceu num sistema capitalista. E essa lógica... que é um capitalismo que mudou também, né? Exatamente. Porque antigamente era o capitalismo dos pais, que construía a sua carreira ao longo do tempo. Né? Não, eu ia dizer assim, que na verdade eu acho que o texto não desconsidera isso. Esse sistema, pelo contrário, ele tá na lógica do sistema, porque a solução que ele dá no final é a solução que o neoliberalismo deu para todo mundo e que continua dando, assim, né? Tipo, então... se você quiser muito, se você der muito duro, você vai conseguir que é uma lógica o que os seus pais conseguiram. O protestante e o capitalismo. Isso sempre é o reforço, assim, é o reforço da lógica do capitalismo e do individualismo, e daí falta dizer, assim, que esse sistema não serve para todo mundo, que esse sistema só existe e só se sustenta porque tem uma exploração da maioria das pessoas. Não, mas ele faz os dois, ele reforça, como você falou, mas ele desconsidera no seguinte sentido, é o que a Bruna começou a falar. O texto coloca 2 gráficos em que ele analisa o que ele acha, um infográfico com as estatísticas que ele acha, que é a quantidade de sucesso pela quantidade de anos de trabalho. Então, para a geração dos nossos pais, existe o gráfico que seria assim, e aí é uma curva muito devagar em que você coloca muito esforço, muito trabalho, para um dia você chegar na estabilidade que ele coloca como um pedacinho de graminha verde. E aí, no caso do que a gente já está vivendo, que tem uma lógica que parece que é muito mais acelerada e com uma demanda muito maior, que não é só mais uma graminha verde, é uma graminha verde com flores e um caminho de unicórnios. Então ele desconsidera nesse sentido, de que essa depressão no sentido desse desânimo coletivo, ele também está mais acentuado agora, porque de uma determinada forma as cobranças também estão maiores agora, as expectativas. Hoje você não espera mais você trabalhar 30 anos na mesma empresa e ser promovido. Não, agora é 2, 3 anos, você não foi promovido para 2 cargos acima do que você entrou, você já está trocando de empresa. Ele desconsidera nesse sentido. Ele não fala que ele está falando de capitalismo, né? Mas a gente sabe que ele não só está falando como ele é interessante para o capitalismo. Com certeza. Então, mas é isso, a grande questão é que ele não fala que esse sistema por trás de tudo isso tem nome, né? Não é uma força que paira sobre nós, assim. É um sistema estruturado que tem impactos políticos, econômicos, culturais. Tem o capitalismo da depressão? Que tem tudo da depressão. Se não tiver, tem que ter. Deveria. A dica. Eu só, na hora que a Tica tava falando da indústria farmacêutica, é totalmente hiperlink, assim, a gente pode falar sobre isso em outro boteco até, mas eu fiquei pensando na questão das drogas, que a gente sempre discute, né? Como a indústria farmacêutica ela é muito mais voltada para as mulheres e como as mulheres sofrem com esses produtos da indústria farmacêutica, principalmente esses antidepressivos. E eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa, que eu até apresentei em algum outro lugar, que tem algum texto aí, que a Bruna vai botar o link. Que foi comparando os dados do sistema de saúde, do DataSUS, que é o sistema de dados do Ministério da Saúde, sobre as mortes por autointoxicação. E aí, se você compara as mortes, que seria uma overdose, né? Então, as mortes por autointoxicação de, sei lá, maconha ou lisérgicos, várias outras drogas, tem as categorias lá, é um número ínfimo nos últimos 30 anos. E se você pega as mortes por autointoxicação de drogas lícitas, e aí entram os antidepressivos, é absurdo. O número é absurdo se você comparar. Elas não são comparáveis, né? São 2 variáveis que não são comparáveis, porque é um número absurdo no outro. Então, como essa indústria farmacêutica ela realmente mata, e as mulheres principalmente, né? E como... Dá lucro pra caramba. Dá lucro pra caramba, exatamente, para pequenos grupos, né?
E como existe uma hipocrisia em relação às drogas que desconsidera isso, né? Porque é normal você achar que você tem que dar antidepressivo pra sua filha. Não, vamos parar de falar anos. desconsidera, vamos falar que oculta. Porque tipo, é normal você dar antidepressivo pra sua filha. Porque na economia tem um monte de gente, porque eles desconsideram o trabalho das mulheres. Não, eles consideram o trabalho das mulheres, eles simplesmente não tornam público, porque se você torna um negócio público, você organiza talvez uma disputa na sociedade. Então a gente podia usar oculta. Pode ser? Invisibiliza. Propositadamente. Desculpa. Não, diz isso, como é normal você achar que uma criança de 10 anos tem que tomar antidepressivo pra controlar a ansiedade ou qualquer coisa. Só que o debate sobre as drogas não é um debate que existe amplamente na sociedade, assim, então... E aí, né? A gente tá também morrendo por causa dessas drogas lícitas, a gente tá... Você veja? Também... Acho que acabou, hein? Quer ajuda, Tia? Não, continua aí, desculpa. Não, eu perdi completamente aleatório. Não, e o meu completamente aleatório. Você estava falando sobre a maneira que o texto trata o capitalismo como uma coisa bizarra e inexistente que não tá lá. E é realmente um hiperlink bizarro. Sobre o programa que a Globo fez sobre o Uruguai. Que trazia... Globo Repórter. Que é o Globo Repórter, que foi sobre o Uruguai, que trazia uma terra encantada em que as crianças tinham computadores e as pessoas não eram consumistas e os unicórnios caminhavam à beira da praia junto com as pessoas. E as mulheres faziam aborto e todos fumavam maconha. Isso aí não falou? Isso aí não falou. Mas as mulheres experimentavam vinhos deliciosos e mudavam para casas na beira da praia sem energia elétrica. Mas isso era colocado como a coisa mais linda do mundo. Não, enfim. Nada era no tom de crítica. Não que isso merecesse crítica. Mas o que eu achei muito estranho nesse programa foi que uma entidade superior veio e consertou tudo que havia de errado no Uruguai. Em nenhum momento se mencionou que existe um governo de viés de esquerda, um político como o Mijuca é. Então, esse programa pra mim ele foi muito indicativo disso, assim. Colocou um status, mas ele não ligou isso à possibilidade de um governo de esquerda que se preocupe com essa qualidade de vida. E isso eu achei muito grave. As coisas, né, tipo, é mágica. É que nem tem umas pessoas que falam que, tipo, acham que o machismo é um negócio só simbólico, na imaginação, na cultura, um negócio que de repente tá aqui e entrou na cabeça das pessoas, como se não tivesse gente que se beneficia disso, como se pra cada mulher que apanha não tem um cara que bate, como se pra cada mulher que faz mais trabalho doméstico os caras não fazem, né? É uma lógica meio... Mas eu queria dizer do Uruguai o seguinte, é uma coisa bem triste, na verdade. Hoje foi a primeira morte por aborto, depois que legalizaram o aborto lá no Uruguai, né? E aí, ao que parece, a moça, óbvio, né, fez num esquema clandestino. E aí ela não entrou no programa do governo, então. Não, e aí... E daí isso é foda, porque ao mesmo tempo que, assim, tem várias coisas acontecendo que são legais lá, tem tipo uns problemas, né? Então... mas há quanto tempo legalizou, né? Não tinha tido nenhuma morte. Desde janeiro, um sucesso. Mas é o caso de a gente falar mal da lei, né, também. Porque a lei não tira do Código Penal o aborto, né? Ela simplesmente permite daquele jeito que foi estruturado lá, que você tem que passar por uma consulta com 3 profissionais, que um é contra o aborto, e daí depois de 5 dias vocês vão tentar te convencer a não fazer, né? Não, na verdade acho que não estão tentando convencer, mas tem essa brecha, né? Não é essa coisa, por que você vai fazer um aborto? Porque eu decidi não ter esse filho, né? Então, que tem esses problemas e ao mesmo tempo como aquela coisa que a gente sempre fala, que a legalização do aborto tem que vir com políticas de prevenção, de informação, de planejamento familiar, tudo isso também não está sendo implementado totalmente, assim, né? Então, nos casos... que pena que ela morreu. Assim, uma bosta, assim. Que bom que até agora não teve nenhuma morte. Enquanto no Brasil, esse ano já deve ter morrido quantos? A estatística é que uma morre a cada 2 dias. E são 70 mil mulheres por ano que morrem aí no mundo, né? Mas a gente sabe que principalmente nos países subdesenvolvidos.
porque, né, onde o aborto é criminalizado. Mas é um pouco isso também, que esse jeito do pensamento dominante apresentar as coisas como coisas mágicas, como que se as leis não expressassem os conflitos que tem na sociedade, isso, né? Porque tem relação social, você tem disputa, você tem poder, você tem tudo isso. E o negócio do aborto, você continua tendo gente que vai dizer que as mulheres não têm que fazer aborto, e vai ter estigma, e vai ter essas coisas todas. Você tem nos Estados Unidos os pró-morte das mulheres que ficam lá na porta da clínica falando que as mulheres não têm que fazer. Né? Eu sei que semana que vem a gente vai falar mais sobre a questão do aborto, né? Os casos do dia 28 de setembro, que é o dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização e legalização do aborto. Como vocês podem ver aqui. Mas eu só queria comentar, né, que essa semana tá rolando os debates lá na Galeria Olido, né, na exposição da marcha. E aí ontem foi sobre aborto e foi super interessante, né, porque a Soninha, né, a Sônia Coelho, que participou, e eu perguntei pra ela, né, mais esse ponto de vista histórico, né, porque da marcha a gente tem uma avaliação de que tá tendo um avanço do conservadorismo, mas que eu queria que ela, né, contasse um pouco da história, desde quando ela começou a militar lá nos anos 70, como é que foi essa questão da luta pela legalização do aborto. Então foi bem massa, a gente pode falar mais sobre isso semana que vem, mas eu só queria... eu lembrei de uma parte que ela falou que assim, a gente sempre tem que ter um horizonte maior à frente, né, assim, pra gente lutar. Então, não adianta, por exemplo, nesse caso, a gente ficar lutando pela aprovação de uma determinada lei, que no caso, pelo aborto só no caso de anencefalia. Porque aí, né, se a gente não tiver na nossa cabeça que o nosso horizonte é a legalização do aborto, não vai ser aprovado, porque aí ela falou do contexto de essa lei da anencefalia, por exemplo, ela não é aprovada à toa, né? É também você considerar que muitas vezes o que ia acontecer se legalizasse? Que as mulheres iam começar a mentir, falar que, por exemplo, eu chegar no hospital falando que tinha sofrido uma violência, que queria abortar, e que tinha sido nessa visão toda, desde quando ela chega para denunciar um estupro, que ela é, né, vista duplamente criminalizada. Como se ela tivesse provocado, como se ela estivesse mentindo. Também é nesse contexto que essa lei da anencefalia surge, né? Porque certamente quem propôs o aborto só nesse caso não está pensando na autonomia das mulheres. E aí justamente não adianta, por exemplo, agora a gente fazer atos só contra o Estatuto do Nascituro. Porque se nem a gente, que é um movimento feminista, vai botar a legalização do aborto, quem que vai, né? Se a gente ficar recuando porque não é hora, porque não sei o quê, porque tá mais fácil aprovar essa lei, não é os caras que estão criando a lei que vão pensar nisso, né? Claro. Então esse é o assunto do próximo. Então você quer que a gente fale sobre outro assunto, por exemplo, Grajaú? Ou não? Pode ser. O Grajaú, essa semana teve uma reintegração de posse no Grajaú, né? Tinha sido acordado com a prefeitura que essa reintegração não ia ser feita. E havia um acordo, mas a reintegração foi feita mesmo assim. E enfim, diversos movimentos sociais que atuam na periferia e que atuam com os movimentos da periferia estavam lá na reintegração, fizeram relatos, publicaram na internet os relatos. E claro, como sempre, também diversos relatos de abusos policiais durante essa reintegração, como a gente sabe que já é corriqueiro. Enfim, isso gerou um debate essa semana na rede que é um debate que já vem rolando há algum tempo, principalmente nesse contexto das manifestações desse ano, né, que começaram em junho, que é um debate sobre a criminalização dos movimentos sociais, que está acontecendo no país inteiro e que em São Paulo e no Rio estão tomando proporções letais já, né? Então, essa criminalização do direito de se manifestar e de ocupar as ruas em prol de uma luta social que a gente vê em São Paulo, a gente viu sistematicamente nos últimos tempos. E a gente, inclusive, durante o Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que aconteceu na semana... Não, foi no mês passado já? Já no final de agosto. Final de agosto. Quando eu tinha 29 A gente convocou uma coletiva de imprensa lá
junto com o Movimento Passe Livre, junto com o MPL, junto com as Mães de Maio, com o Coletivo DAR, daqui de São Paulo também, e com Intervozes também. Com diversos movimentos sociais, a gente convocou uma coletiva de imprensa onde a gente apresentou uma queixa-crime que esses movimentos apresentaram para o Ministério Público Federal contra o comandante da operação do dia 13 de junho daqui de São Paulo, o comandante Ben-Hur, porque houve uma denúncia que foi protocolada por uma defensora pública daqui de São Paulo, de que esse comandante estava fazendo prisões para averiguação nesse dia nessa manifestação no dia 13. E essas prisões para averiguação são ilegais, tem todo um termo jurídico lá para caracterizar isso, mas elas são ilegais. Você não pode prender uma pessoa simplesmente para averiguar, então você não pode estar andando na rua e pegar alguém, você tem cara de manifestante, por isso você vai preso. Aí a pessoa vai chegar na delegacia, não vai acontecer nada e ela vai embora. Só que você não pode levar uma pessoa para a delegacia algemada, simplesmente porque você tem alguma suspeita não baseada em provas materiais, nem nada substantivo, né? Isso seria uma prisão por averiguação. E, enfim, aí essa queixa-crime era contra esse comandante dessa operação e contra as responsabilidades correlatas a essa responsabilidade do comandante naquele momento da operação, né? Então, se o comandante estava fazendo essas prisões, é porque elas foram autorizadas e mandadas por alguém acima dele, e isso se torna uma política de Estado, que é uma política não só de Estado, mas uma política de como os governos entendem os movimentos sociais, né? Então a gente fez essa queixa-crime, ela está protocolada, a gente vai acompanhar, vai ver o que vai acontecer. E principalmente o que a gente destacou quando a gente fez a apresentação dessa queixa lá no encontro da marcha foi a questão de que essa repressão que aconteceu agora nas últimas manifestações, ela é uma expressão de uma repressão também sistemática contra os negros, pobres, periféricos, as pessoas que estão cotidianamente nas periferias da cidade, e como essa repressão também age de forma muito violenta sobre as mulheres, né? Então, tanto nas manifestações quanto nessa repressão sistemática nas periferias, a gente sempre tem os relatos de mulheres que são abusadas por policiais, que não conseguem registrar uma denúncia numa delegacia, mulheres que são abusadas mesmo. Até nas manifestações a gente teve relato de uma menina que contou que o policial tirou a blusa dela, enfim. Então a gente destacou também como que as mulheres estão nesse contexto também. E também como que a criminalização dos movimentos sociais é uma parada que acontece no mundo todo, né? Hoje mesmo tem uma coisa rolando que é super grave. Lá em Honduras agora, hoje, foi decretada a prisão da Berta Cáceres, que é uma lutadora assim, super reconhecida de um povo indígena lá, que chama Lenca, que eles estão resistindo à construção de uma hidrelétrica. E a acusação é bizarra, porque a acusação é de usurpação do território. Então você imagina que o território é indígena, né? É indígena. Eles estão lá há muito tempo e tal. Então o território é deles. Aí de repente chegou uma empresa para fazer uma hidrelétrica com apoio e financiamento, a gente sabe de quem? O Estado, que é o mesmo que controla tudo, né? E aí a comunidade está lá resistindo loucamente, bravamente no caso, e aí eles fizeram uma operação de controlar quem é que entra numa tentativa de expulsar a empresa de lá. Então, que nem as mulheres fizeram em Apodi com o Denox, né? Tipo, não deixaram o Denox, que é os que querem desalojar, expulsar as famílias lá da Chapada do Apodi, é o órgão, né? E aí ela foi acusada de usurpação de um território que é deles, né? Então é um símbolo de resistência, é um símbolo tipo de luta, e a gente precisa muito que ela não seja presa, porque ela ser presa significa que, mais uma vez, algumas empresas transnacionais e essa lógica das hidrelétricas e a lógica de controle do capital sobre o território vai ganhar. E daí eles usam o exército para proteger os interesses das empresas e o judiciário, que não é neutro, né? Pra criminalizar todo mundo que luta. É isso que eu ia falar.
Fiquei um pouco deprimida hoje quando isso aconteceu. Mas tudo bem. Não foi o fato de eu ser mimada, assim, porque... É a depressão da gente. Foi o fato do mundo ser horrível, sabe? E muito injusto. Então acho que a gente precisa acabar com isso e com a polícia militar também. O que mais, Bruno? Desmilitarizar a polícia. A Bruna... Isso também é um debate para outro. Pra outro. Mais aprofundado para outro tempo. O que você ia falar, Bruna? Não, não sei se você quer falar alguma coisa. Você foi toda quietinha aí, só foi pegar a pinga. Não, eu acho que eu tô de boa. É muita coisa, né? Tinha mais 1000 assuntos, mas acho que a ideia é ser bem curtinho. Então eu acho que eu tenho mais pra falar sobre a legalização do aborto, que é o tema da semana que vem. Isso. É isso? Então tá. Gente, manda sugestões. Não é isso não. Vem aqui, vocês duas. Li e Yas. Pra dar um oi, porque hoje tem as meninas estão aqui garantindo o rolê. E, gente, fala sério, pode vir, tem isso não. Desenrola aí. Manda, gente. Isso é bom. Pode vir. Vem pra cá. Senta aqui. Gente, as meninas são um sucesso. Elas garantem um rolê. Ainda tem um banda junto com a Ana. Senta aqui. Pode sentar aqui. Senta aqui. Não sei o que. Ai, aquele momento. Não, vocês têm alguma coisa a dizer? Não. Ai, gente. Muitos erros, fiquei chateada. Não. De verdade. Não. A gente vai cortar. Não. Não tá entendendo. Quando a gente faz é tipo, você não tá entendendo. As coisas caem. O osso cai 5 vezes. Não, já vai eu atrás do computador. Quantas 1000 vezes aquilo caiu? Só olhava pra ela assim. Não, tá rolando. Não, gente, deixa eu contar pra vocês um segredo. Essas duas aqui são, tipo, duas que garantiram o rolê da comunicação do encontro, que foi um sucesso. Obrigada a vocês. E agora é o momento que na edição ela bota uma musiquinha da banda delas. Um jabazinho. Total. De leve. A banda que tocou no encontro e a que Tica eu não A vi. Tica não foi, a primeira coisa que eu perguntei. Ai, Nosso gente. protesto. Olhei pra plateia. Cadê a Tica? Tava lá fudida naquela sala sem janela. Mas a gente vai organizar em Mulheres no Volante. E a banda dela E aí elas vão tocar. E daí lá elas vão participar do Boteco das Lá elas vão aparecer. O volante vai ter seu aniversário. Vai ter um aniversário. Tá, mas então, a gente... Acabou já. Isso. Beijo, galera. Valeu, gente. Tchau, valeu. Fecha os copos, vai, enche os copos. Ou cervejinha merecida depois daquela reunião da caravana. Reunião, né? A gente se reuniu, passou o dia todo batalhando. Um brinde da reunião. Um brinde da caravana e cultural da Chapada da Poder. Pois é, então, eu acho que essa caravana, sinceramente, ela é mais um símbolo de resistência do povo do Rio Grande do Norte, do Ceará, contra esse projeto da morte, esse projeto do agronegócio, que está sendo patrocinado pelo DENOX, pelo governo federal, pela junção do capital internacional para mercantilizar a nossa natureza. Sem falar que através da caravana, né, a gente vai conhecer as experiências agroecológicas ali da Chapada da Pudi, né, o segundo maior produtor de mel de abelha do país, o maior produtor de caprinos, né, do estado. Então, assim, tudo isso tem que ser valorizado, tem que ser experiencializado pelas outras pessoas. Então, essa caravana vai ser muito boa nesse sentido também. Não é por nada não, mas nós vamos... Vai bombar! De 23 a 26 de outubro é caravana agroecológica e cultural da Chapada da Poder. Vamos lutar!